eu sempre, além da crítica, eu procuro dar uma sugestão, tá? Porque eu concordo com a crítica, tá? Concordo, mas eu acho que acima da crítica tem que vir a sugestão. O que eu penso? Eu vou rapidamente, depois ainda vou dar a palavra para o Navaz e a gente vai para o chat, porque senão o chat atrasa muito e a gente já se estendeu bastante nesse tema. O Santos, se o Santos tivesse conseguido um outro terreno, tá? E fazer num outro terreno, um terreno amplo, tá? Não importa onde, se é em Santos mesmo, se é em Cubatão, São Vicente, no Alto da Serra, em qualquer lugar, tá? Se o Santos tivesse conseguido um outro terreno amplo e lá fosse a W Torre lá e fazer um estádio para 30 mil pessoas, já com a estrutura... Eu vou dar um contraponto no senhor aí. O senhor vai falar, mas eu vou dar um contraponto. Tá, espera um pouquinho aí, tá? O Santos fizesse um estádio para 30 mil pessoas, mas já com uma estrutura para o estádio poder ser ampliado para 40, 50, 60, 70, 80 mil pessoas. E não é pensando um estádio, só um estádio arena, que ele, junto com o estádio, faça lá tipo um shopping, sabe? Coisas que... uma linha de metrô ou de trem, tá? Para ter toda uma estrutura para fazer um estádio desse ele ser viável. Pô, se os caras não acreditam que o Santos não pode fazer um estádio para 40 mil, faz para 30, mas já com uma estrutura. Para você não fazer uma estrutura de puxadinho, não. Você faz uma estrutura, a estrutura básica, para 70, 80 mil, mas você pode começar com 30. Coisa que na Vila Belmiro é impossível. A Vila Belmiro não tem terreno para isso. Tá? Então, na hora da gente criticar, eu acho que além da crítica, a gente tem que trazer uma sugestão que não seja um puxadinho qualquer. Que adianta você pegar um terreno lá onde você vai construir um estádio para 40 mil e depois você não pode ampliar mais? É burrice do mesmo jeito, gente. É isso que eu quero que vocês entendam. Um estádio hoje para 40 mil até seria ok. Mas daqui 20, 30 anos, ele vai ser uma Vila Belmiro de hoje. Pode ser ou não. Porque, de repente, pode ser que as pessoas parem de ir para estádios e resolvam ver tudo pela internet. As pessoas não querem nem andar mais hoje em dia. Tá? Então, tem um monte de... Eu vou passar para você, Marcos, rapidamente você fazer o contraponto e passar também para o Navaz também dar o ponto dele para a gente puxar. Então, seu Zé, é o seguinte, ó, eu fiz um curso de... que o senhor falou que tem que ter uma sugestão, mas qual seria a sugestão do senhor, então? Um terreno amplo em qualquer lugar. Então, mas o senhor é a favor de construir na vila? O senhor é a favor de construir na vila? A vila não tem terreno, a vila não tem terreno. Então, mas o senhor é a favor ou é contra? Eu sou contra, eu acho que a vila deveria ser reformada. Então, aí que tá. Então, seu Zé, é isso que eu falo. Pequenos. A minha tese é o seguinte, eu sou contra construir na Vila Belmiro. Eu sou contra, por quê? Porque o senhor mesmo já falou aí, 40 mil daqui 20 anos já vai estar ultrapassado. Exatamente. Então, imagina construir na vila para 30 mil. Aí, deixa eu só falar uma coisa, seu Zé, peraí, só um minuto. Eu fiz um curso no Senac de marketing e eu aprendi o seguinte. Por exemplo, se você vai lançar um produto no mercado, quando o Navaz deve saber disso daí também. Quando você vai lançar um produto no mercado, o que você tem que fazer? Você tem que fazer uma estimativa de quanto você vai vender e de quanto você tem capacidade para vender. Por quê? Porque quando você lançar o produto, você não pode correr o risco de quê? De você lançar, por exemplo, você coloca um produto no supermercado, aí você faz uma propaganda daquele produto. E o que acontece? A procura for maior do que você tiver capacidade de produzir, você vai queimar o seu produto. Você lança o produto e mata ele. O que eu estou querendo dizer com o estádio? Se o Santos lança esse estádio para 30 mil pessoas, o projeto já nasce morto. Exatamente por quê? Porque ele não atende à capacidade de público, ele não atende ao tamanho da torcida do Santos. É só isso.
Então, antes do Navais, eu ainda quero fazer mais uma observação. É assim, quando eu digo você construir uma estrutura para você ir até 70, 80 mil, esse negócio de 30, eu tenho até um vídeo que eu fiz há muito tempo atrás, que eu fiz um esboço no vídeo, e isso seria uma coisa para aquelas pessoas que acham que o Santos não conseguiria lotar um estádio novo para 40 mil, nem por 30, por muito tempo. Eles acham, no começo vai ser festa tal, depois a torcida do Santos começa a abandonar. Tem muita gente que pensa isso, eu não penso, tá? Mas quanto à estrutura de você ter um estádio já com uma estrutura pronta para ampliar, você pode começar com 30, e hoje em dia, Marcos, a engenharia, ela monta um estádio, é tudo pré-fabricado. A estrutura estando lá, eles vão só colocando, sabe, colocando as peças e monta que nem um Lego. Aí que entra o papel da prefeitura, que é exatamente o que o rapaz do chat aí questionou para nós. A prefeitura tem a obrigação de ir atrás de um terreno. Eu não acho. Eu não acho. Eu acho. Eu não acho. Eu acho que não é porque os caras sempre usaram o poder público para conseguir favores. Eu não acho. Eu acho que isso daí, se você tiver um plano... Não é favor nenhum, é obrigação deles. Obrigação que o Santos já deu para eles muito mais do que eles deram de retorno para o Santos. Eu acho. Tem, mas eu não acho. É opinião, cada um tem sua opinião. Respeito a tua. Tá? É um pensamento do Marcos, né? Mas obrigação em si, não. Não tem. Obrigação a prefeitura é manter a cidade. Vai, aproveita aí. Aproveita você e vai. A gente respeita as opiniões são. É lógico que existe o que o Santos só é maior do que a cidade. O Santos é muito maior do que a cidade. Eu entendi o teu posicionamento, vejo que o Santos é maior que a cidade. É uma cidade linda, Santos, uma cidade maravilhosa. Eu acho que já é tão difícil as prefeituras manterem os seus compromissos e além disso, ir atrás de um terreno, tal. Eu acho que isso não... Sabe o que é, Navais? Por exemplo, como o rapaz falou aí, o que acontece? Esses terrenos federais, o pessoal, a prefeitura que... Peraí, seu Zé, deixa eu terminar. A prefeitura... Peraí, Marcos, você interrompeu o Navais, deixa o Navais continuar. Não, vai. Depois a gente faz a tréplica aí. Não, então, Navais, mas é assim, é como eu tô me baseando, tudo que eu tô falando é com base na colocação do internauta, né? A prefeitura, ela dá o passo inicial, tá? E aí, porque, Navais, não sei se vocês sabem, por exemplo, o terreno Meninos da Vila, tá? Ele era muito maior do que ele é. Aí houve uma composição política, escuta só, o Santos cedeu uma parte daquele terreno do Meninos da Vila em troca do CT, do terreno do CT do Rei Pelé. É uma composição política. Então, quando eu falo de obrigação, a obrigação é entre aspas, porque eu acho que o Santos, por exemplo, é interessante para a Prefeitura de Santos, o Santos é de Santos, é interessante para a Prefeitura de Santos que o Santos se mantenha lá. Então, se eles querem... Por quê? Porque dá todo um retorno para a cidade. Então, se eles querem que o Santos se mantenha lá, eles que vão atrás e consigam esse terreno para o Santos. É nesse sentido que eu falo. Entendeu? Ô, Marcos, espera um pouquinho, pessoal. Não, espera um pouquinho os dois aí. Eu acho que não tá legal desse jeito, tá? Eu acho que cada um tem que ter a sua hora de falar, porque quem está assistindo, a pessoa não consegue entender nada. Isso aqui está parecendo a mesa redonda da TV Gazeta, tá? Então, gente, vamos fazer o seguinte. Eu respeito... Tem coragem, seu Zé. Então, eu respeito a todos, respeito o Marcos, o Navais aí, ele está querendo falar, tá? Todos nós... Vamos fazer o seguinte, deixa cada um dar sua opinião até o fim. A hora que a pessoa quiser complementar, aí ela vai ter a oportunidade de complementar. O Navais, eu já interrompi ele, o Marcos já interrompeu, o Navais não conseguiu expor o pensamento dele até agora. Eu vou passar a palavra para o Navais e depois eu vou para o chat, gente. Antes do Navais, eu preciso ler o superchat aí. O Juninho Pio, ele mandou o superchat. Muito obrigado, Juninho. Ontem eu já perdi de ler o teu superchat.
e vocês me chamou a atenção muito bem, que às vezes vocês sabem, aqui a live, a gente brinca, é tranquilo, mas tem hora que a gente entra nessa coisa aí que não tem jeito, o futebol mexe com a gente, né? Obrigado, Juninho, a gente vai colocar o vídeo em seguida. Sou de Santos e a realidade tem que fazer o estádio na capital e virar SAF, para não desaparecer ou construir no centro de Santos, que está abandonado. Depois a gente vai discutir isso, a gente não vai deixar sem discutir isso que você está dizendo, que nós já discutimos isso em outras lives, tá, Juninho? Mas a gente vai discutir depois, a gente precisa atender a todos do chat, mas antes de ir para o chat, eu vou colocar o vídeo e eu quero ouvir a opinião do Navais, tá? Então, primeiro, vamos colocar um vídeo nosso aqui, que é um vídeo de agradecimento a todos que mandam superchat. Beleza, gente? Deixa eu pular aqui, peraí, e deixa eu procurar o vídeo de agradecimento. Vou resumir com duas palavras. Parabéns. Parabéns. Navais, o tempo é todo o tempo, você fala à vontade agora. Não, acho que já entendemos aí, acho que é legal até essa disputa aí, eu até gosto um pouco desses debates, fica legal o programa também. A torcida é sazonal, né, nós sabemos disso, em relação ao que o Marcos falou aí, em relação que já pode nascer morto o projeto, né, isso depende muito do time, tem que ter um time competindo, disputando o campeonato. Você vê, o time estava bem no Paulista, encheu aí, a torcida estava convicta, estava chegando, o time estava chegando e disputou a final do Paulista no ano passado. Então encheu a arena do Corinthians, encheu o Morumbi. Por quê? Porque o time vinha num crescimento no campeonato e a torcida estava confiante, aí estava dando créditos ao time. Eu acho que assim, e o Santos estava muito tempo sem jogar fora da capital, então por isso que houve também aquele crescimento de número da torcida em comparecer aos jogos, mas a torcida do Santos, eu não vejo assim que ele vai lotar os estádios aí com 50 mil, não vai ter casa cheia, essa é a minha opinião, que eu acho que a torcida do Santos, me desculpem, mas a torcida do Santos é um pouco preguiçosa. Nós tivemos o Neymar e não enchia a Vila, nós tivemos o Pelé, a Vila não era cheia, isso são números, são fatos históricos, é só pegar os números e analisarmos. Então eu acho que tem que ter primeiro um time competitivo. O Morumbi também não lota, Navais, pode ver, o Morumbi também não lota. Mas a torcida quando o time está bem na Libertadores, a torcida do São Paulo tem essa visão de quando está bem na Libertadores, ele sempre lota. Jogos importantes aí, a torcida do Santos comparece, e jogos importantes, a torcida do São Paulo comparece. É diferente do Corinthians, é diferente do... Me desculpem, mas é diferente. Diferente do Corinthians, diferente do Flamengo, que eles têm mais torcidas, estão sempre presentes. Agora, não estou dizendo que... Não me interpretem mal. Não estou dizendo que nós não temos torcida. É diferente. É um time de capital. Eu acho assim, em relação ao Santos, eu acho que o Santos tem que ficar na cidade de Santos. É a mesma coisa tirar o Barcelona da cidade de Barcelona. O Santos é de Santos. É um time conhecido mundialmente. O Santos é de Santos. Tem que modernizar isso. Tem que ter novos conceitos. Tem que ter uma gestão profissional e tornar-se o clube profissional, pensamentos diferentes. Nós ganhamos títulos aí sendo um time da Baixada, não vejo dessa forma. Eu acho que em São Paulo não tem local, não seria o Santos. Isso é o meu pensamento. Beleza. Marcos, ainda vou dar chance aí para você falar mais um pouquinho aí, mas rapidinho para nós ir puxar. Eu acho que é o seguinte, seu Zé, o Santos precisa, porque quando você tem jogos, como o Navais bem falou, de Libertadores, final de campeonato, você ter um estádio maior, isso daí é muito importante para o time.
Então, por que eu citei o exemplo do São Paulo? Porque o São Paulo tem um estádio que já foi para 100 mil pessoas, hoje é para 70 mil, e também não lota, mas quando tem os jogos decisivos lá, está lotado, e aquilo ali é muito bom, né? Para a imagem do clube, é torcida, representa a torcida, e eu acho que isso é um ganho. Então, eu acho, como eu repito, o Santos construiu um estádio na Vila Belmiro para 30 mil pessoas, esse projeto nasce morto. E aí eu também concordo com o Navas quando ele fala assim que o Santos tem que permanecer em Santos. Então, se o Santos tem que permanecer, porque eu acho que é difícil também você construir estádio na capital, que seria ideal, como ele tem que permanecer, o ideal é que ele permaneça lá em Santos, então foi onde eu coloquei. Eu acho que tem que procurar um terreno, um local, para o Santos poder construir um estádio aí para 50 mil, 60 mil, 70 mil pessoas, na minha opinião. E mesmo que lá na frente vai ficar só com 30, 40 mil, mas quando tiver jogos importantes, vai lotar como o Morumbi. Na minha opinião, eu acho que é isso. Mas por aí. Não podemos pensar só em grandes jogos, né? 70 mil vai ficar um elefante branco, como tem Então, mas o Morumbi também é um elefante branco. Se for pensar desse jeito, ele também é um elefante branco, o Morumbi. Eu penso diferente. Ô, Marcos e Navas, seguinte, cada um deu sua opinião aí. Seguinte, as pessoas estão ouvindo a gente, tá? O debate já teve seu tempo. Marcos, vai para a enquete lá que eu quero ir para o chat.